Eu estava revisando aqui uns conteúdos no YouTube falando sobre jiu-jitsu, sobre escolher tipo de academia de jiu-jitsu, por aí vai. Esse vídeo aqui que eu vou reagir agora, ele é do Edson Castro, um influenciador aí do Manual do Homem Moderno, pelo menos era o canal antigo dele, eu acompanho ele há bastante tempo, ele é um atleta de jiu-jitsu também da Aliança, e ele tá lá com o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E eu vou reagir ao vídeo deles pra gente comentar algumas coisinhas aqui sobre esse vídeo. Vamos ver como é que fica. Primeiro vídeo de reação do canal. Vamos ver como é que vai ficar. Se fica ruim, ele nunca existiu. E você não vai assisti-lo. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero perguntar uma coisa pra você. A gente falou rapidamente aqui de talvez coisas que as pessoas não entendam, né? Falamos de Gracie, falamos rapidinho de Aliança. O que você acha que muda hoje? Porque a gente vê muito academias, né? Tem cada vez mais algumas academias Atos também, muito forte. O que muda de academia para academia dentro do jiu-jitsu? O Edson ele é jornalista, né? Então ele provavelmente já sabe a resposta para isso. Mas eu acho, não sei o que o Jaime vai responder, não assisti isso ainda. Mas acho que provavelmente ele vai responder que o que muda de uma academia para outra é metodologia, né? A gente sabe aí que quem vive no meio do jiu-jitsu sabe que existem academias que possuem metodologias muito bem estruturadas e existem academias que não têm metodologias muito bem estruturadas. E hoje, se eu não me engano, Gracie Barra e Aliança são as academias com maior institucionalidade, digamos assim, né? Tem uma grande padronização dos procedimentos. Sei que existem outras academias que assumem esse tipo de padronização também, por exemplo, a Zenit eu sei que possui também esse tipo de padronização. Não sei se existem outras, acredito que a Atos também possui um certo nível de padronização, mas pelo que eu conheço, sou atleta Gracie Barra, né? Pelo que eu conheço da Gracie Barra, tem um altíssimo nível de padronização e Aliança sei que também tem um altíssimo nível de padronização. Então acho que as principais diferenças hoje entre as marcas, né, entre os tipos de academia, é padronização e o foco, né? Eu acho que hoje a Aliança se posiciona muito com um perfil muito competitivo, eles têm um time de competição muito forte, eles patrocinam alguns atletas, eles convidam atletas de outras academias para se filiarem a essa debaixo desse escudo para defenderem essa academia nos campeonatos de maior renome mundialmente. E eu acho que a Aliança possui esse perfil muito forte de competitividade, enquanto eu acho que a Gracie Barra não tem esse mesmo perfil voltado tanto para competitividade. Tem atletas competitivos, muito competitivos, em altíssimo nível. Um exemplo disso é o Felipe Pena, o Preguiça. Mas não é o principal foco, não tá, acredito, na minha leitura, tá? Não sou um dono de academia Gracie Barra para falar isso, mas eu acho que minha leitura é que a academia Gracie Barra ela não está focada tanto em formar tantos campeões de jiu-jitsu, mas está focada em expansão, uma expansão muito grande do número de filiais, e isso se dá com qualidade através de uma grande padronização. Mas vamos ver o que o Jaime vai responder. Sim, ó, o jiu-jitsu, ele é, até para quem não tá muito familiarizado, né? O jiu-jitsu, ele começou com a família Gracie, e a família Gracie começou a ensinar muita gente, né? E aí tinha, na época, se você for ver, tinha a família Gracie e tinha a família Fada. Já ouviu falar a família Fada, essa história? Sim. Tem uma história no meu canal lá também que eu Você assistir, pô, adoro. Meu, gente, o canal do Jaime, pra quem... Assim, você vai na academia, você preenche lá, vai pra primeira aula, volta pra casa, se inscreve no canal do Jaime e assiste todos os vídeos. Sabe o que eu vou... Acabei de ter uma ideia. Eu vou fazer um e-book que o cara vai poder baixar e deixar na academia já impresso com QR Code pros vídeos. Pô, mas já é uma aula, porque às vezes o cara treina e não sabe o que é. Aí quando você começa a entender o que é... Mas enfim, beleza. Família Fada. E aí, Família Fada, e esses caras, eles começaram a ensinar bastante gente, né? Então lá abriu a Academia Gracie em 1925 e tal, e aí dali formaram professores. Esses professores, com sua metodologia, com seu jeito e tal, abriram outras academias, e aí começou a abrir a árvore genealógica do jiu-jitsu, né? E aí cada professor começou a criar, então assim, pô, a Academia Gracie. Ah, não, mas é a Academia Gracie da Barra, né? A Academia Gracie, o Maitá,
O que é isso? Academia Gracie Barra, Academia Gracie Muay Thai. São equipes diferentes que são da mesma linhagem, da mesma origem, mas são professores que acabaram seguindo caminhos diferentes. E a partir disso surgiram Aliança, Atos, GF Team, cara, uma cacetada de equipes aí. Que são essas equipes? São essas ramificações dessas academias, né? Tudo começou lá com Hélio Gracie, Fada e tal, e aí surgiram essas academias. Qual é a tua pergunta? Eu acho que ele se perdeu um pouco na resposta aqui, mas eu quero falar sobre isso. De fato, assim, é uma característica do jiu-jitsu, né? Esse caráter expansionista por si próprio, né? Um faixa preta, ele vai formar os faixas pretas, e muitos desses faixas pretas vão querer ser professores e tem a opção de ou construírem suas equipes próprias, com seus próprios nomes, ou eventualmente se manterem dentro de um escudo. E vejo vantagens e desvantagens nos dois cenários, né? Eu acho que as vantagens de você se manter dentro do escudo o escudo ele te traz credibilidade. É como se fosse uma franquia. Vamos por aqui, por exemplo, você quer abrir uma franquia de açaí, sei lá. É muito mais fácil você pegar uma franquia de açaí que já tem nome no mercado, que já é reconhecido e traz certa confiança, do que você tentar abrir um açaí do zero. Talvez o exemplo do açaí tenha sido muito fraco, porque pensando que não conheço nenhuma franquia de açaí, por exemplo, muito grande, mas sei lá, uma lanchonete, um restaurante, alguma coisa assim. O nome da marca ele influencia muito dentro do desejo do consumidor, da confiança do consumidor. Então é importante pensar que se você vai abrir uma academia e você está indeciso com relação a se você abre sob o seu próprio nome ou se você abre dentro de um escudo de uma outra academia, de uma outra equipe, considere que a credibilidade da equipe ela é muito superior à sua credibilidade individual, tá? E ela vai poder proporcionar para você mais confiança num cenário onde talvez muitas pessoas não te conheçam. Isso faz você crescer talvez mais rápido. Sem contar que nessas equipes onde você tem um sistema de padronização, você vai ter algum tipo de apoio institucional. Não sei qual, pois não sou dono de nenhuma academia, mas acredito que existe algum tipo de apoio institucional, por exemplo, dentro de Gracie Barra, dentro de Aliança, dentro de Zenit, dentro de GF Team, por aí vai. Deve ter um apoio institucional no sentido de você pode fazer isso para ajudar a conquistar mais alunos, você pode te entregar material publicitário, por exemplo, te ajudar com alguma questão institucional, comercial ali que você possa ter. Não tenho certeza, mas é assim que franquias tradicionalmente funcionam no mercado de franquias, tá? E suponho que isso também é como funciona no mercado de equipes e academias de jiu-jitsu. Mas vamos continuar lá assistindo o Jaime e o Edson. Viajei O que muda? Mas muda alguma coisa de um time pro outro? Cara, assim... Porque, por exemplo, os MEC eu vejo treinando no Gui de faixa. Pois então. Muda. Assim, o jiu-jitsu, ele é infinito. Infinito. Ou seja, tem possibilidade, tem golpe pra cacete e você nunca vai saber tudo. Então, assim, tem algumas academias que são especializadas em algumas coisas. Hoje, se a gente for falar, por exemplo, assim, vamos falar de jiu-jitsu competitivo. Vamos falar? Beleza, jiu-jitsu competitivo, existe uma confederação que gere, né, que tem as suas normas lá, as suas regras e tal, e todas as academias seguem isso. Mas tem uma academia que tem mais especializada em jiu-jitsu no gi, né, jiu-jitsu sem kimono. Não, mas tem a academia que é especializada em jiu-jitsu com kimono, mas que tem uma filosofia de fazer mais meia guarda. Tem. Tá. Eu concordo com o Jaime em alguns pontos. Jamais quero discordar dele aqui. Acho que ele é um grande especialista de jiu-jitsu do Brasil. Mas eu acho que um dos pontos principais aqui, na minha opinião, tá? É que na grande maioria das academias de equipes grandes, de escudos grandes, a Aliança, Gracie Barra, Zenit, GF Team, por aí vai, Atos, etc, 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 não tem tanta diferença, tá? Eu acho, minha opinião. Acredito que a diferença é em metodologia. Então, por exemplo, como a aula é estruturada, por exemplo.
começa com isso, vai no meio com isso, depois vai para isso. Por exemplo, começa com aquecimento e alongamento, depois vai para a técnica do dia, depois vai para fazer posição e por fim o rola. Exemplo. Acredito que talvez essa metodologia mude, essa estrutura de uma aula para outra, mas acho que no frigir dos ovos, assim, no detalhe, não muda tanta coisa o que você vai aprender. Acho que isso está muito padronizado, institucionalizado já. Acho que deve existir, sim, academias onde se desponta uma coisa ou outra, né? No caso de, por exemplo, aqui a gente foca mais em sem kimono porque a gente quer preparar atletas para a DCC, por exemplo, campeonato sem kimono, Brasil afora, mundo afora. É uma opção, é uma possibilidade. Ou aqui a gente foca mais em kimono, não fazemos treinos de no-gi. Aqui a gente foca mais em treino feminino, aí tem as academias femininas que começaram a ser fundadas aí pela... Putz, esqueci o nome da atleta, acho que é Ana, que começou o movimento de academias femininas exclusivamente para mulheres. Acho que a aula em si é muito parecida. O conceito das técnicas, eu acho que isso vai depender muito de quem é o professor. Acho que um professor que é mais especializado em uma técnica, ele vai ser focado mais naquela técnica. Eu vou dar um exemplo. Eu treino com um sensei mais old school, mais tradicional do jiu-jitsu. E nós aprendemos coisas mais tradicionais. Um dia eu visitei uma academia com um sensei, um professor mais new school, nova escola, né, com mais de berimbolo, esses movimentos. Até para mim, por ser muito pesado, é complexo de fazer, mas achei interessante a dinâmica com uma aula diferente da minha, onde os alunos fazem atividades de exercícios educativos de berimbolo desde do aquecimento, por exemplo. Algo que na minha academia, tradicionalmente, esse movimento não é tão priorizado, mas nós temos priorização de algumas técnicas que o meu professor é muito bom e ele explica essas técnicas com maior eficiência, por exemplo. Para aplicar a técnica do golpe, também para se defender. Então acho que a técnica em si, qualidade técnica, ela vai variar muito de professor para professor. Nas grandes academias acredito que tem uma padronização, porque os professores ali, para conseguirem ter suas próprias academias, eles passam por um processo seletivo, de certa forma, assim, qualitativo, pelo menos passavam, até onde eu sei, mas não vão ser faixas pretas com pouco conhecimento técnico que vão abrir academias. Geralmente vão ser professores mais experientes, com bastante experiência. Mas resumindo essa minha interferência aqui no vídeo, né? Eu acho que, no detalhe, academias sob grandes escudos vão ter níveis técnicos muito parecidos. O que vai fazer o nível da aula, da atividade ser diferente ou não, é muito personalidade do professor, o objetivo da academia, se é ser mais competitivo, se é ser mais familiar, se é mais robista, e a turma também, porque o nível da aula é muito referente ao nível da turma também. Tem turmas onde todo treino é um treino de competição. Tem turmas onde todo treino é um treino familiar, treino robista, sem tentar estar pegando ali, expondo ao risco ao máximo. E vai muito de pessoa para pessoa, como quer seguir fazendo jiu-jitsu. Tem uma outra academia que tem uma filosofia de trocar mais em pé, tem também. Mas elas seguem tudo a mesma regra principal. Mas tem essa diferença aí de ensinamento. Claro, a maioria dos professores, eles ensinam o que eles aprenderam. E a maioria dos professores gosta de ensinar, geralmente, o seu jogo forte. Uhum. Né? Então, assim, se eu sou um professor... Era isso que eu estava falando sobre quando você está em uma academia, você vai você vai desenvolver muito a técnica daquele professor, provavelmente. Que gosto de fazer meia guarda, cara, eu tenho um leque de opções de meia guarda que eu vou ensinar muito mais meia guarda para meus alunos do que qualquer outra coisa. Onde que as academias de rede, que é essas que a gente falou, Atos, Aliança, Gracie Barra e tal, onde na minha visão foi um grande acerto deles. E é por isso que eles estão dominando o jiu-jitsu aí em termos de volume de academias e tal. Criaram uma metodologia.
Isso eu acho foda. Entendeu? O que é essa metodologia? É uma estrutura do que o cara precisa aprender. E não é uma estrutura do que o cara precisa aprender necessariamente. É uma estrutura do que o cara precisa ensinar. Essa metodologia, ela não é necessariamente para o aluno. Ela é focada no professor. Por quê? Porque muito faixa preta, e com todo respeito, tá, pessoal? Muito faixa preta, ele só é faixa preta. A única coisa que ele soube fazer na vida dele foi treinar e se aprimorar no jiu-jitsu. E muito provavelmente ele é muito bom tecnicamente. Mas ser muito bom tecnicamente não torna ele um bom professor, não torna ele um bom instrutor. Ele precisa ter ali um leque de metodologia, um embasamento técnico, teórico, para ajudar ele a explicar, a ensinar os alunos. Então, na minha opinião, a metodologia ela não foi criada por aluno. Se você pega um aluno faixa branca e joga ele numa academia sem metodologia e numa academia com metodologia, se ele gostar do negócio, ele vai embora, ele vai aprender, vai se desenvolver. A questão é que a academia com metodologia permite que o faixa preta seja um profissional melhor, mais adequado para as necessidades do aluno. Eu acho que esse é o grande lance da metodologia. A metodologia permite que a gente tenha um professor mais qualificado. E numa academia de rede é muito importante esse nível de qualificação. Né? Então tu chega na academia, bicho, tu sabe o que tu vai aprender. Tu sabe que na aula 1 tu vai aprender isso, na aula 2 tu vai aprender aquilo e tal. Porra, eu quando comecei a treinar jiu-jitsu, o professor decidia o que ele ia ensinar na hora, velho. Pô, eu ia falar isso. Academia de bairro. Eu comecei a academia de bairro. Você tá aprendendo a fazer armlock na segunda, na terça é meia guarda, na quarta é pegada de costas, na quinta você nem lembra o que você aprendeu na segunda. Ed, você sabe qual foi o primeiro golpe que eu aprendi no jiu-jitsu? Uma americana da montada. Cara, assim, primeiro, beleza, eu aprendi a finalização americana da montada, mas como é que eu chego lá? Como é que eu chego na montada para daí, quem sabe, chegar a aplicar a americana? E faixa branca, primeiro golpe, na primeira aula. Não fazia sentido algum, né? E aí o segundo foi, mata-leão das costas. Como é que eu vou chegar nas costas, cara? Esse que era o grande princípio. Não tinha ideia nenhuma. Então, as academias acertaram fazendo isso. Criaram metodologia. Então, porra, tu vai aprender uma americana da montada? Vai. Depois que você souber o que é uma montada. Pô, a Aliança faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que até o segundo grau da branca, você não luta. Você não aula. Tem uma galera que fica brava. Toda vez que eu ouvi isso, eu fico em como assim eu vou fazer 30 aulas sem lutar? E eu acho isso ótimo, assim, pô você não consegue, nem 30, são 60. Se você não conseguir ficar 60 aulas sem lutar, é bom que você nem continue, velho. Eu rolei na primeira aula de... Isso é muito particular de cada um, eu acho, né, dessa metodologia da Aliança propriamente dita. Eu não sei se é melhor, se é pior. Eu digo o seguinte, está funcionando para eles porque a academia cresce. Eu acho, pessoalmente, que 60 aulas é muita coisa. Mas eu acredito que tem uma estratégia comercial por trás de entender que o aluno precisa de pelo menos 60 aulas para se tornar um aluno fiel da academia. Isso é mais estratégia comercial do que necessariamente estratégia técnica de tatame, tá? Mas na minha concepção, um aluno, quando ele entra cru, não conhece nada, ele deveria ficar pelo menos ali sim, um mês sem rolar, sem fazer o rola, sem lutar diretamente e principalmente não juntar faixas brancas treinando. Priorizar colocar esse faixa branca com faixa preta, ou faixa marrom, ou faixa roxa. Nem um faixa azul. Por que eu acho isso, tá? Porque, primeiro, dois faixa branca junto, todo mundo sabe que é uma loucura, é briga de cachorro louco. E às vezes o faixa branca sem nenhuma experiência, ali zero faixa branca lisa, sem nenhum grau, por exemplo, ele vai querer se impor muito pelo vigor físico, pela força ou velocidade. Isso pode machucar o colega de treino dele de forma não intencional. Acredito que um faixa preta, marrom, roxa já vai ter mais malícia e noção, com toda certeza, né? Para prevenir isso, que talvez um faixa azul não tenha essa experiência. Então eu acredito sim que deva ter essa divisão. Acho que a Aliança exagera
nesse nível. Eu, por exemplo, talvez eu nunca tivesse ficado. Se eu tivesse sido aluno da Aliança algum dia, nunca fui. Mas se eu tivesse treinado numa Aliança, talvez eu não ficasse esperando 60 dias, 60 treinos para rolar. Mas, onde eu comecei a treinar já, acho que comecei a rolar já no primeiro dia também. Mas fui sabendo que, né, das capacidades ali, da minha limitação por já ser atleta de outras modalidades há mais tempo e compreender a dinâmica. Mas acho que você pega um cara cru, joga ele no tatame, põe pra rolar com outro faixa branca ou faixa azul, abrir espaço para lesionar. E eu acho que isso é desinteressante. E o trauma que é? Apanhei para um cacete. Quando você começou a bater em alguém? Não, cara, assim, depois do segundo grau na faixa branca. A primeira vez que eu finalizei um cara foi uma sensação, assim, foi um misto de puta que pariu, eu sou forte pra cacete. Cara, me senti o Superman, velho. Assim, porra, eu não sabia, não fazia a menor ideia como eu tinha feito. Mas eu fiz. Foi na força, foi na brutalidade e tal, foi naquele desespero. Mas foi. Não, mas isso que você falou do americano, é tipo você pegar um cara do skate, você ensinar ele a fazer um handstand, um 900 graus, vamos fazer um 900 aqui, ó. Os caras não sabem subir no skate, velho. Não sabe. No jiu-jitsu é isso, era isso, né? Eu aprendi dessa forma. E hoje, cara, não faz sentido nenhum. Até no canal eu respondi no canal no Instagram eu respondi uma pergunta que foi algo semelhante assim. Você já deve ter passado por isso, né? Eu até postei hoje. O cara coloca assim, você acha chato eu parar o rola pra dar dica? Eu disse assim, acho muito chato parar o rola pra dar dica, porque é o momento que você tá treinando e tal, não tem que parar dica nenhuma. Mas e se o cara precisava, e se o cara não souber o que fazer? Se ele não souber o que fazer, ele não devia estar rolando. Né? Então, para de dar dica, né? Então é exatamente isso. Esse negócio da linha. E acho que para além disso, né? Ninguém gosta do cara que para o rola para dar dica, mas o rola, na minha concepção, não é momento para você dar dica. Quando eu rolo com um cara menos graduado, por exemplo, o rolo acontece, muitas vezes eu deixo as coisas acontecerem para o menos graduado se desenvolver ali no que ele está aprendendo, mas depois do rolo eu chego na pessoa e falo, mano, eu acho que essa posição você deveria ter feito desse jeito. Por exemplo, eu jogo muito de meia guarda, então eu costumo raspar muito as pessoas de meia guarda, porque as pessoas a meia guarda ela é contra-intuitiva, né? Então eu explico geralmente para as pessoas, olha, quando você faz essa posição, fica muito mais fácil para eu te raspar do que se você fizer o contrário. E aí explico para a pessoa por que a dinâmica e até a física do negócio, do movimento, para também tornar o negócio mais difícil para mim, para eu também evoluir e esse meu colega de treino evoluir também, mas nunca dentro do rola. Só se for algo que for machucar naquele momento, de fato, assim. Mas eu sempre priorizo para isso acontecer fora do rola. Eu acho que isso é importante, na minha visão, tá, pessoal? Bom, eu concordo com isso. Acho prudente. Acho prudente. E aí vem um pouco daquilo que a gente falou lá no começo, né? Sobre, porra, tu vai botar o cara a rolar na primeira aula dele. Qual é a possibilidade desse cara fazer uma merda? Dele dar uma canelada na cara do outro, dele bater o cotovelo no outro, dele fazer uma força, enfiar o dedo no olho dele. Qual é a possibilidade? Altíssima. E outra, Jaime, pensa, Pô, quando você tá treinando, a diferença de peso é grande. Pô, tem uma galera que eu treino lá que é bizarro. Vitão. O maluco tem 1,90 m. Trupe dos bigorna, é nóis. 90 e pouco de altura, 100 e tantos quilos, é dobro do meu tamanho, dobro de altura. Pô, às vezes você cai, caso rola com o cara. Uma pressão no maluco, cara, é tipo o olhinho, só mexe o olho. É um prédio que caiu em você. Pensa o primeiro dia que o cara tá lutando. Eu lutei, 69 quilos, eu lutei com um cara de mais de 90 no meu primeiro rola. Nossa, tá bom. Não, eu não fiz nada, né? Não fiz, só apanhei. O cara era faixa branca, o cara, 2 graus, e eu, na minha primeira aula, eu rolei com esse cara. Mas ele me pegou de tudo quanto é jeito. Eu não sabia de onde era, o que vinha. E não é todo mundo que tem a didática, né? De bater em você na boa, né? Não tem. E não teve. Na época ele não teve didática nenhuma de me bater na boa. E não era exigido dele também isso. Não era, tipo, o cara tava ali, botou pra rolar com um outro cara. Exatamente isso, cara. Não era esperado dele isso. Não dá pra você confiar a segurança do seu aluno num faixa branca 2 graus. Não dá. Cara, eu devia ter feito força pra cacete. E ele foi lá e me
Espinafrou mesmo, né? E dentro das academias hoje, qual que você acha que são as que estão mais se destacando na cena competitiva? Cara, tem algumas, né? Assim, Aliança 13 vezes campeão mundial, né? Então, assim, uma academia extremamente renomada e tal, já de muitos anos de história. É uma academia que eu tiro o chapéu pelo trabalho muito bem feito. AOJ, Art of Jiu-Jitsu, Academia dos Irmãos Mendes. Os caras têm uma unidade. Caralho. Uma academia na Califórnia, em Costa Mesa. E eu não sei qual foi a colocação deles agora no Mundial, no último, mas, cara... O que os caras fazem? Headhunting? O que os caras fazem, velho? Não, formados. Agora que eles contrataram um outro atleta lá, se não me engano, eu acho que o Pato. A AOJ é um exemplo de academia voltada para competição. Os caras devem ter lá no quadro deles, né, aulas kids, alguma coisa nesse sentido, aulas família, mas ele é muito focada para competitividade, para competição, para formar atletas multicampeões, como a gente tem aí, né, os irmãos Mendes, o Tainan, entre outros que são desta academia. Então, o Cole Abate, por exemplo, que é um grande campeão também. Então, é uma academia que ela já tem uma dinâmica muito diferente da Gracie Barra, por exemplo, que foca em expandir o máximo número de filiais. A AOJ tem uma unidade e muitos campeões mundiais. Então, e um foco muito grande em campeões mundiais, colocar os campeões dentro do Hall da Fama da IBJJF, por exemplo. Tá lá, mas a maioria dos atletas são formados por eles. Sim. Irmãos Mendes, né? Já, vocês conhecem Guilherme Mendes, Rafael Mendes, o Rafa é 6 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, bicampeão da DCC, e o Guilherme Mendes também, se não me engano, 4 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu. São caras com um Jiu-Jitsu de nível técnico altíssimo, e sempre se destacaram muito na cena competitiva, e aí criaram a academia lá na Califórnia e fizeram os moleques lá que estão muito bem. E é claro, a academia do professor Mel Galvão aqui também, que ele tem um squad de assassinos lá, meu amigo. Envelheceu um pouco mal esse vídeo, né, Jaime? Mas tudo bem, cara. Nós entendemos. Esse é o Red Hunt. Esse é brabo, Esse cara. é o Red Hunt. Esse daí, o time que os caras montou ali é bizarro. Esse é brabo, meu amigo. Claro, tem Dream Art também aqui, né? Que daí, a Dream Art, ele é uma pegada diferente, né? É uma equipe profissional de jiu-jitsu, né? É uma equipe de pouco tempo, né? Tem a Frates também, se a gente for falar aqui e tal, que também o jiu-jitsu começou agora numa pegada que antes era formação de atleta, então tinha uma equipe que formava atletas, e de um tempo para cá a gente começou a ter equipes que contratam atletas. Então, o moleque lá numa academia pequenininha e tal, tá se destacando, tá ganhando muito e tal, os caras aqui dessa equipe Dream Art, Frates e tal, outras academias, também a própria Aliança também contrata, olha esse cara e diz o seguinte, vem cá, vou te dar salário, estrutura e tal, vou te dar mais treino pra você, num local melhor e tal. E aí contratam e acabam... Pô, isso é bom demais, cara. Bom demais, cara. Bom demais. Jiu-jitsu, o que acontece, né? Ele tem uma história de apego ao mestre. Apego ao cara que é a minha origem e tal. E isso é foda pra caralho. Foda, irmão. Porra, eu sou extremamente partidário. Meu primeiro professor, eu gosto muito dele, professor Reinaldo Packer, eu sempre falo dele e tal. O cara que fez eu gostar de jiu-jitsu, apesar de ter me colocado a rolar com um cara que eu apanhei. Não, mas tá tudo certo. Tá perdoado, né? Tá perdoado. Mas assim, é o cara que me fez gostar de jiu-jitsu. E aí, cara, esse apego ao professor, por muitas vezes, ele não paga as contas, né, irmão? Não paga as contas. E aí, cara, o cara tem que seguir o caminho dele. Pô, e posso falar uma coisa pior? Manda. É que você não pode falar que você tá dentro da cena, mas falar uma coisa eu posso falar. Às vezes o apego ao professor é ruim pro atleta. Eu concordo contigo. Porque tem outra academia Concordo. que ele vai crescer muito mais Concordo. com um cara mais brabo. Eu concordo contigo. Concordo. Gênero, número e grau. Porque a academia que você entrar, cara, vai lá, serve pra gente que tá começando no jiu-jitsu. Por quê? O cara, assim, todo mundo me pergunta, e imagina só, cara, se isso serve pra gente que tá começando no jiu-jitsu e pra quem é graduado e tal, imagina pra quem é profissional e tá levando isso e tá o dia inteiro nessa parada. Que é o seguinte, treine no lugar que você se sinta bem. Quando alguém me pergunta, Jaime, qual que é uma dica que você vai dar pra quem tá começando no jiu-jitsu? Cara, encontra um lugar
que você vai se sentir bem treinando. Não se matricula na porra da primeira academia que você entrar, cara. Vai lá, faz aula particular, conversa com o professor, assiste uma aula de fora, vê como esse cara tá conduzindo a aula, vê como esse cara tá tratando os alunos, vai para outra academia, faz a mesma coisa e aí você decida. Perfeito. Por isso que é importante que no canal a gente foca em produzir conteúdo voltado para professores, né, para instrutores e donos de academia. Então, por isso, você aí, mestrão, que está assistindo esse vídeo, é importante você ter em mente que a sua academia ela vai ser comparada com outras. Então, a sua academia precisa ser o local onde o aluno se sente bem. E não é todo aluno que vai se sentir bem na sua academia. Mas também não dá para você viver naquela falácia, digamos assim, de que essa pessoa não foi feita para o jiu-jitsu. Pode ser que essa pessoa não tenha sido feita para o jiu-jitsu de 20, 15 anos atrás. Mas o jiu-jitsu de hoje, ele é outro jiu-jitsu. Não é aquele mesmo. Ele cabe todas as pessoas. Cabe o idoso, cabe o cara de 40 anos que está começando hoje na faixa branca, cabe a criança, cabe o sedentário, cabe o gordinho, cabe a magrinha, cabe todo mundo no jiu-jitsu hoje. E aí você tem que escolher que caminho você quer seguir. Você quer ser academia família, robista, você quer ser academia competitiva, você quer ser academia que oferece os dois, você quer ser academia que faz muito kids, tem um monte de aluno kids, mas não tem tanto aluno mais velho. Cara, é a sua escolha, é o seu caminho, mas escolhe um caminho e seja a melhor academia nesse caminho que você pode ser. Vai se aperfeiçoar, vai melhorar a sua estrutura, suas condições e vai olhar para o jiu-jitsu com estratégia. Eu acho que isso é o mais importante. Olhar para o jiu-jitsu como uma estratégia. O jiu-jitsu de hoje não é mais o jiu-jitsu de 15 anos atrás, tá? É importante ter isso em mente. Vamos aqui para terminar o vídeo. Pessoal, que já começou a desvirtuar um pouco do tópico inicial. E a gente que vai treinar 4 vezes, 5 vezes na semana, 1 hora. Imagina o cara que tá treinando o dia inteiro com esse cara. Nossa, ele tem que estar num lugar que, primeiro, dê um bom treino para ele, porque ele é profissional nisso, que dê estrutura para ele, que ele consiga pagar as contas e tal. Então, eu concordo. Você não pode se apegar a um professor, você tem que ser grato. Grato, sim. Né? Respeito, sim. Mas procurar o teu caminho é a coisa natural da vida, cara. Todo mundo procura seu caminho. Então, eu acho que sim, sou partidário a isso. E acho foda o cara que toma a decisão de que... Sabe? Cara, desde que a decisão seja... Boa, acho que já deu pra entender aqui o conteúdo do canal do Edson. É isso, eu acho que você aí do lado de professor, do lado do professor, né? Essa reflexão tem que vir para você no seguinte sentido. Como eu faço para manter meu aluno? Independente da fase de vida e da fase do jiu-jitsu que ele tá. Então, ter turnos focados em diferentes níveis, turnos focados em diferentes propósitos. Ter o treino de competição pros competidor maluco, ou pros pros robista tryhard, que quer ir lá e cair de cabeça e sair na mão com os competidores. Treino robista, família, sem lesão, sem machucar, sem exposição a se machucar. Cara, tudo isso é uma decisão, é uma escolha, e é uma escolha estratégica. Treino feminino, treino kids, treino infanto-juvenil, treino da família. Cara, tem 1 milhão de caminhos que você pode seguir. Você precisa se aperfeiçoar enquanto professor de jiu-jitsu, porque o mercado do jiu-jitsu está mudando e está mudando rápido. Está mudando muito rápido. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Beleza? Obrigado, mestrão. Fica aí o próximo vídeo para você assistir. Se inscreve aqui no canal. Valeu pela sua atenção e até o próximo vídeo.